Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. O canal Personas da Dança pertence ao YouTube, apesar das entrevistas acontecerem através do Instagram. Se você estiver vendo a entrevista pelo Instagram e quiser conhecer o canal, eu lhe convido então a ir até o YouTube e procurar pelo Personas da Dança. E se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe. A sua participação é muito importante para a existência e permanência do Personas da Dança. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Fernando Perrotti, que é um super campeão de dança de salão. Fernando acabou de sair da Dança dos Famosos, onde ficou em terceiro lugar. Fernando acabou de entrar aqui. Fernando é campeão também fora do Brasil. Fernando é um jovem muito estudioso, muito trabalhador, muito cuidadoso com tudo que ele faz na dança. E nós vamos saber dele então por que ele se aproximou da dança, não é? O que é que ele viu nesse universo que o atraiu tanto a ponto dele se tornar um profissional desta área da dança. Fernando, seja muito bem-vindo. Vou mandar um convite para você. Beth Oliose, minha amiga querida, grande bailarina, coreógrafa, está aqui. Um prazer, Beth, ter você aqui. Fernando! Tudo bom, professor? Tudo bem? Boa noite. Melhor agora, claro. Tudo bem? Tudo certo. Querido, muito obrigado, viu, por você ter aceito o convite do Personas da Dança, já pela segunda vez, e você merece. Sempre um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né? Ainda mais com você, que foi um dos meus mestres aí nessa caminhada. Então, sempre uma honra. A honra é minha. Fernando, eu estava falando com as pessoas aqui que você é um super campeão de dança, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Mas, como tudo tem um começo, não é? Eu queria que você falasse do seu início. Por que você foi para a dança? Olha, foi assim, algo bem despretensioso, na verdade, porque eu comecei na época que eu estava no meu ensino fundamental ainda, né? Uhum. Eu tive uma professora de educação física que na aula também dava aula de dança para crianças, né? E aonde eu estudava tinha algumas atividades extracurriculares, né? Tinha um projeto de música, tinha projeto de dança, enfim. E ela incentivava muito, né, os alunos, né, a entrar, participar dessas outras atividades dentro da escola. E ela foi quem me apresentou a dança ali, né? Foi quando eu tive meu primeiro contato. Porque sempre no final do ano tinha apresentações, tinha meio que um concurso, né? Na verdade, numa amostra de dança das escolas municipais do Rio de Janeiro, né? Eu sempre estudei ali colégio municipal, colégio público. E no final do ano juntavam todas as escolas, tinha meio que um festival dessas escolas e tal, que tinham esses projetos. E aí eu comecei com ela ali, né? Realmente na escola ali mesmo, né? Fazendo aula. E aí eu fiquei por 2 anos ali, né? Que na época era 7ª e 8ª série, ainda não era 8º e 9º ano, né? Uhum. E aí, quando eu precisei mudar de escola, né? Porque o município só vai até o fundamental. Aí foi quando eu realmente procurei uma escola de dança, né? Onde eu fui lá para o Jameroche Tijuca, onde a gente se conheceu também, né? Uhum. E ali foi quando eu realmente comecei numa escola de dança com esse objetivo de crescer ali dentro, já, né, pensando em me preparar profissionalmente e tudo mais. Aí, daí foi indo. Fernando, é que eu queria falar da participação de Beth Oliose, que foi bailarina do Municipal do Rio, professora da Maria Helena, coreógrafa da Rede Globo. Está aqui, Beth, é um prazer ter você aqui. Nossa, que honra! Tudo bem, Beth? Obrigado. Fernando, mas você ir para uma escola de dança de salão, você quando foi se matricular na escola de dança de salão, você já pensava em ser um profissional ou você conheceu mais a dança? Porque a gente tem uma estrada aí que é bastante considerável, né? Existe conhecer a dança e existe viver da dança. Você já foi querendo viver da dança, é isso? Não, nesse primeiro Ah, momento não.
a ideia principal era continuar dançando, já que eu saí da escola, né? Mudei de colégio. E aí eu queria continuar dançando, né? Eu queria aprender mais, fazer outras coisas, mas assim, até então era como um hobby, né? Como uma atividade ali que eu queria me manter fazendo. E Aham. aí ali dentro, né, do sistema ali do Jamiarocha, né, que a gente tinha um sistema de bolsa, um sistema de plano de carreira, né? E aí quando me foi apresentado isso, eu falei, ah, legal, interessante, vamos ver como é. E aí Ah, ali eu fui realmente criando esse interesse de viver para a dança e da dança, né? é. E você, como é que você encara essa profissão? Você acha que vale a pena? Como é que é para você hoje? Olha, hoje vale a pena, né? Foi o meu primeiro e meu único emprego até hoje. Mas é isso, né? Assim, como o senhor também sabe, é uma luta, né? É uma batalha todo dia, É um né? leão por dia, como fala, né? E assim, e quando eu falo isso, não é só em relação à dança, né? Porque quando a gente está no meio artístico, a gente não conhece só as pessoas da dança, a gente conhece pessoas do audiovisual, a gente conhece pessoas do teatro, né? Dos atores, atrizes, enfim, né? A gente, ali como um todo, né? A gente entende que a arte é muito complicada, né? Então, é bem difícil, assim, mas assim como qualquer outra profissão, a gente precisa estudar, a gente precisa se atualizar, a gente precisa, né, tá ali realmente para crescer, tá ali para, como é que eu vou dizer? Se você quer ser bem sucedido, não adianta a profissão que você tá. Você tem que estudar, você tem que correr atrás e não tem segredo, né? Não tem É, aquele famoso atalho, macete, não tem, não. né? Então, é isso, assim, eu encaro que é uma profissão como qualquer outra, né? Uhum. Que às vezes a gente não é visto dessa forma, né? A gente é visto, existem o sistema de trabalho, né? Sistema de emprego por aí, e nós somos, ele dança, ele atua, ele faz um negócio ali, mas não trabalha, né? É, Muitas vezes a gente não é visto dessa forma. é. E eu tento sempre, quando eu estou conversando com pessoas que são de outras áreas, né? Eu tento sempre me posicionar dessa forma, entendeu? Para que as pessoas sempre enxerguem o profissional da dança como um profissional da área da saúde, um profissional da área de humanas, de exatas, assim como qualquer outro profissional. Eu, pessoalmente, eu não conheço nenhuma outra profissão que exija tanto do físico e do intelecto ao mesmo tempo. Eu não conheço. E, no entanto, como você bem disse, né, às vezes não é encarado como profissão. Fernando, eu fui seu professor de balé clássico não por muito tempo, eu conheci você na adolescência, porque você, como é um campeão, as pessoas me parabenizam, mas eu não tenho nada a ver com essa sua vitória. Eu fui seu professor por um pouco tempo, não é? O mérito é seu. Mas eu já vi ali uma dedicação muito grande da sua parte. E isso sempre me chamou a atenção. E realmente deu frutos, né? Claro que você poderia ter escolhido uma outra coisa, mas você ficou na dança, mas foi de uma maneira muito especial. Aí me vem essa questão. A dança, ela é arte, né? E como arte, ela pode ser entretenimento, ela pode ser uma arte política, e aí me vem à cabeça a cantora Madonna, que usa a dança para fazer política, uma política de diferenciação no mundo. As pessoas podem gostar ou não do que ela faz, eu pessoalmente não gosto, mas é uma arte, uma dança política. E você usa a dança para competir. Eu queria saber por que, que você compete tanto. Tá, antes de eu responder, deixa só falar aqui do Paulo Vitor, que está aqui na live também. Ele é um super campeão também, é um grande bailarino. Seja bem-vindo, Obrigado, parceiro. Paulo. Obrigado, meu irmão. É, Então, é isso, né? A gente consegue usar da arte de várias maneiras. Eu trago muito essa parte de competição, né? Porque antes de eu dançar, eu era atleta, Ah, né? Então, assim, eu competi muito com judô, com futsal, né? Foram dois esportes que eu pratiquei por muitos anos, né? Quando criança até a minha adolescência.
Quando eu comecei a dançar, eu ainda praticava o futsal, né? Eu ainda treinava, jogava. Então, Aham, eu sempre tive ligado ali no mundo esportivo, né? Então, sempre tem competições, sempre tem torneios, sempre tem muito esse lugar. Então, quando eu vi que a dança também poderia me proporcionar esse outro lado, eu também joguei ali, por né? Fui que aproveitando não, né? não só com a parte artística, com a parte do entretenimento, do show, da emoção e tudo mais, mas também aproveitei essa minha veia de atleta, né, que veio ali já no meu processo de formação quando criança, eu engatei nisso também. Aham. Antes da gente falar de alguns dos seus títulos, aqui tem o Osmar, que mandou parabéns para você, Jorge, te chamando de lindo. Ah, obrigado, Fernando, gente. você acabou de sair da Dança dos Famosos, terceiro lugar, dançando com a atriz A Lucy Alves, né? Lucy Alves. Muita gente dizendo que você deveria ter sido o campeão e não ter ficado em terceiro. Você foi vice-campeão de Zuc em 2003 e 2024 nos Estados Unidos, campeão nacional de salsa, campeão do Dança em Brasil da TV Record e vencedor do prêmio 10 ou 1000 do SBT. Você não joga para perder. Jamais. Jamais, jamais. Assim, eu perdi muito, né? E perco até hoje, né? Assim, no sentido da palavra ali da competição, né? Mas a gente sempre sai de um torneio, né? De uma preparação, a gente sempre sai mais rico, né? A gente sempre sai com mais bagagem, com mais experiência. Mas É, falando ali cruamente, né? Da situação, eu perdi muito, perdi várias vezes, e perdi, inclusive há pouco tempo também eu perdi. Mas a intenção é sempre ganhar, né? é, Eu acho claro. que se você entra numa competição sem essa vontade de subir no pódio, né? Sem essa vontade de chegar no topo, você não cresce. Porque eu acho que o que faz você crescer é a busca para chegar lá. Não necessariamente você de fato chegar. Mas se você está sempre buscando aquilo, é onde você cresce. Então eu acho que é aí onde eu alcanço os meus resultados, né? Porque eu quero sempre fazer mais, eu quero, poxa, beleza, eu ganhei esse campeonato, e aí eu vou competir de novo, às vezes, no mesmo campeonato, eu já penso assim, poxa, eu não posso ser a mesma pessoa que estava no ano passado. Porque as pessoas vão vir competir com o cara que estava no ano passado. Eles já sabem o que eu fiz, eles já sabem como eu sou. Eu preciso estar à frente de mim mesmo que ganhou no outro ano, né? Senão eu vou perder. Entendeu? Uhum. Então, essa busca aí da competição que me traz, né? E como é que você se prepara enquanto bailarino? Porque assim, a gente nessas competições você dança de tudo, né? Você ali flerta com a dança contemporânea e com a dança de salão, que é onde você navega com facilidade. Mas como é que se dá a sua preparação? É diária? Você faz aula todos os dias? E aula do quê? Então, fazer aula todos os dias de tudo é muito difícil, né? Às vezes não dá tempo. Mas eu tento sempre me preparar, né? Eu sempre mantenho o meu corpo ativo com musculação, né? Eu tenho profissionais, né, fisioterapeutas, massagistas que sempre me acompanham também para manter o meu corpo sempre cuidado. As aulas que eu faço, assim, eu faço muita aula de dança de salão, né? Que é a minha especialidade, é onde eu realmente faço o meu trabalho pesado, né? Uhum. Mas eu sempre que eu posso, eu faço uma aula de balé, eu faço uma aula de contemporâneo, eu faço uma aula de jazz dance, né? Eu tento sempre estar movendo o meu corpo de formas diferentes para estar sempre estimulando ele, né? Nesses lugares, sempre transitando, porque hoje em dia, né? Eu me vejo, né? Que assim, a gente tem a nossa marca, né? A ideia também é a gente conseguir deixar uma marca, deixar um legado, deixar algo que seja especial para quem está ali. E por conta realmente assim da vida como um todo, né? A forma como as oportunidades foram chegando para mim, eu fui abraçando, eu fui indo. Eu acho que hoje em dia a minha marca é realmente essa versatilidade que eu tenho,
né? Onde eu consigo transitar bem em todos os mundos, né? Vamos dizer assim. Então eu tento sempre estar estimulando o meu corpo nesses lugares para estar cada vez mais conseguindo absorver informações diferentes e conseguir passar com a mesma propriedade, né? É. Num outro momento, eu já perguntei para você, a gente está falando sobre a versatilidade. Você falou exatamente sobre isso. A princípio, você é um bailarino, mas você nitidamente deixa claro que você é um ator também. Eu vi transformações na sua máscara quando você estava ali na Dança dos Famosos. Você pensa em ir para essa área também? Eu não sei se você faz aula de canto, não é? Porque a gente está aí produzindo muitos musicais e eu, olhando de fora, eu vejo assim, Fernando tem um caminho aí nos musicais. Você pensa nisso? Sim, eu penso. Eu tenho muita vontade, eu tenho um sonho de conseguir trabalhar ainda num musical da Broadway, né? Assim, aqui no Brasil. Uhum. E sim, eu tenho algumas aulas de teatro, eu tenho alguns estudos dentro das artes cênicas ali, e que eu tento sempre aplicar na dança, né? Então, sempre que eu tô ali performando, eu penso nisso durante o meu processo de criação, Aham. né? Dentro dali do conceito que eu quero para aquela obra que eu estou montando, eu penso nisso também. Mas o canto ainda é algo que eu preciso trabalhar, né? Eu cheguei a fazer algumas aulas avulsas, assim, sem Aham. continuidade, né? Sem consistência. Mas isso é um projeto que eu tenho para um futuro próximo, eu diria, né? Eu tenho essa Uhum. vontade de trabalhar no musical, tendo essas três vertentes juntas, né? A dança, a atuação e o canto. É. Então, isso é algo que eu penso com certeza. Eu acho que o mercado vai te absorver muito bem. Eu queria, Fernando, que você falasse, você viaja, né, vai para fora do Brasil, como é que é a dança de salão lá fora? Então, a dança de salão, ela fora do Brasil, né, ela é muito mais forte no âmbito competitivo, Hum. né? Aqui no Brasil, a dança de salão ela é muito social, né? Ela é muito ali do convívio, da interação das pessoas, né? Da festa em si, Aham. né? Que isso é algo muito cultural do Brasil, né? Então a dança de salão ela é muito esse lugar onde as pessoas vão para se encontrar, para dançar, para se divertir, dançar junto, socializar de um modo geral. Aham. Já fora do país, né, a dança de salão em si, né, que eles usam muito o ballroom dance, né, que é a dança de salão internacional, que é a dança esportiva, né, de fato. Aham. Então, eles lá fora eles enxergam a dança realmente como uma modalidade de esporte, né? Falando da dança de salão, né? Então é sempre tudo muito competitivo, tem as competições, tem as parcerias, é tudo muito, muito nesse lugar. Porém, existe sim, né, o núcleo social, né, onde as pessoas aprendem para dançar, para se divertir, vão num baile, vão numa festa e tal. Só que é o inverso do Brasil, né? Aqui no Brasil, vamos dizer que é 70% social e 30% esporte. É. E lá é o inverso, né? Tem o Aham. social, mas ainda é muito pequeno. Salvo as danças de salão brasileiras e de outros lugares que eles absorvem lá. Então, por exemplo, a rumba, o cha-cha-cha, o passo doble, né? Essas modalidades do ballroom são realmente um esporte muito forte lá fora. Mas, por exemplo, o Zouk, que é hoje em dia a dança que eu mais trabalho aqui, né? Ah. A salsa, a bachata, enfim, são danças sociais, inclusive lá fora. Você não vê tanta competição assim. Tem as competições grandes, mas não é algo que Aham. acontece tão frequentemente, né? E você, vendo essa competição lá fora, os bailarinos de lá, eu acredito que se preparem muito para isso. Você percebe uma diferença entre a preparação do bailarino brasileiro do internacional e se percebe onde que está essa diferença? Com certeza, porque assim, aqui no Brasil, a gente, falando sobre a dança de salão, né, a gente não tem um costume de preparar esse bailarino para uma performance, né, de alto rendimento. O dançarino de salão, de um modo geral, ele é social,
Então não Uhum. tem essa preparação de performance, né? Por exemplo, como Aham. no balé clássico, como né, nas danças acadêmicas como um todo. Existe realmente uma preparação ali desde criança, né? Tem toda uma construção ali. Já a dança de salão não tem essa construção, né? Aham. Então, a nossa construção dentro da dança de salão, ela se dá quando a gente faz essa fusão e absorve essas outras modalidades. Quando a gente busca o balé clássico, quando a gente busca um contemporâneo, danças urbanas, onde a gente traz esse conhecimento para a dança de salão para que torne aquilo realmente com um nível maior, né? Porque a dança de salão ela não traz esse lugar, né, aqui no Brasil, se a gente não buscar nas outras modalidades, entende? E a cultura da dança de salão também já não propaga muito isso. Hoje em dia, né, É. por conta das competições que agora estão crescendo, que tem mais, são realmente competições de grande expressão, com uma estrutura grande, né? Tá se criando mais essa cultura de realmente preparar o corpo desde cedo, desde aquele primeiro momento que você entra, né, Aham. até chegar. Porque assim, por exemplo, quando eu comecei a dançar, né, Ah. falando de mim, uma experiência uma experiência pessoal, lá quando eu cheguei lá no Lídio, a gente fazia aula ali, né, como com uns alunos convencionais, assim, vamos dizer, né? Os alunos comuns, que não têm a pretensão de trabalhar com a dança, de viver da dança, de performar. As pessoas estavam ali para curtir, para se divertir, para mexer o corpo, e é isso. E aí quando eu falei, poxa, eu quero viver disso, sabe? Eu quero realmente me tornar um profissional da área. E aí quando eu falei com o Lídio, a primeira coisa que ele falou para mim foi, vai fazer uma aula de balé. Aí eu falei, ué, mas por que eu preciso fazer balé se eu vou trabalhar com dança de salão? Aí ele falou, se você quiser fazer um bom show, se você quiser preparar o seu corpo, se você, entendeu? Aí eu falei, opa. E aí, então você entende que o caminho não é tipo assim, eu entrei na dança de salão, você já entra realmente com aquela preparação ali de realmente trabalhar mais forte, sabe? Aham. Lá É fora só. não. Ah, Lá fora eu não. só Lá fora a dança de salão, assim, a galera já entra realmente com esse preparo. esse preparo. Queria falar que Lídio, que o Fernando já citou duas vezes, é Lídio Freitas, que tem é diretor de uma escola na Tijuca. Aí eu queria saber de você também. Hoje você é um ídolo para muita gente, você inspira muita gente. Mas quem inspira o Fernando? Olha, eu tive fases, né? Eu tive fases, assim. Eu acho que, assim, né? Quando eu entrei na dança ali, né? O meu primeiro ídolo foi o Lídio, né? Que foi o meu mestre, né? Ali nas aulas, ele foi, assim, meu primeiro ídolo. É até hoje, para mim, uma grande referência. Mas ali, naquele primeiro momento, ele realmente foi o meu grande objetivo, né? Era chegar ali onde ele estava. E aí, Aham. obviamente, o Jaime Arocha também foi uma grande inspiração para mim durante um tempo, né? Assim, durante todo aquele processo ali de formação, né? Porque depois a gente vai conhecendo outras pessoas, outras modalidades. Então, eu tive fases e É. estilos, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, quando eu comecei a estudar o balé clássico, e aí você começa a pesquisar, aí você vai vendo os nomes, aí, pô, quem não tem o Baryshnikov como inspiração, né? Aí você vai vendo os filmes, aí, Gene Kelly, assim, né, Fred Astaire, você vai tendo outras referências, né? Então, eu tive muitas fases assim, e hoje em dia eu tenho um cara que eu acompanho muito, né? Ele inclusive fez parte também do dancing, né? Lá dos Estados Unidos, né? Que lá chama Dance with the Stars. Que o nome dele é Derek Hug, né? Ele para mim hoje é o cara que eu miro como objetivo. Uhum. Então hoje em dia é ele. Então, mas assim, eu tive muitas inspirações assim de nomes que eu fui catando, fui buscando, fui vendo, imitando, né? Para poder absorver ali o máximo que eu podia. Olha só que interessante. A primeira, assim, tem muitas pessoas aqui mandando recado para você, eu não Ah, consegui legal. separar Não todos, tem e, problema. e entrou aqui o seu xará, Fernando Fiorese, foi meu professor em Juiz de Fora. Seja bem-vindo, Legal. Fernando. Ô, Fernando,
você é jovem, você citou três nomes que fazem parte da minha adolescência: o Baryshnikov, Gene Kelly, né, e o Fred Astaire. Você estuda realmente, isso é prova de que você estuda, porque você não tem nem idade para conhecer tão bem o trabalho dessas pessoas, mas você conhece, É, não é? exatamente. Ah, Eu gosto de ver essas obras, né, antigas, enfim. E eu tive pessoas também que me direcionaram para isso, sabe? Esses nomes, por exemplo, eram nomes assim que as pessoas falavam, mas assim, ok, tá, eu não conheço, isso não é da minha época, por que que isso me interessa, né? A gente, quando é muito novo, a gente não tem uma cabeça assim. Mas eu tive, por exemplo, né, falando sobre o Lídio, até o próprio Jaime, ele falava dessas pessoas pra gente, falou assim, poxa, isso aqui que eu fiz, essa obra aqui, ela foi inspirada nesse cara aqui, foi inspirada nessa mulher aqui. E aí falou assim, não, olha, procura ela, pesquisa, vai lá olhar, vai ver, entendeu? Então, eu tive incentivadores e pessoas que me direcionaram a buscar essas informações, a buscar esse conhecimento. é. Isso é muito bom, porque assim, os verdadeiros profissionais, eles cultivam o respeito aos outros, né? Perguntaram ao Baryshnikov quem para ele seria o melhor bailarino do mundo, sendo que ele é o nome citado por todo mundo. E ele disse assim, Fred Astaire. O Fred Astaire, ele tem uma elegância, ele carregava, né, consigo uma elegância que pouquíssimos bailarinos têm, né? Você ver o Fred Astaire é um corpo que é um material de estudo, né? E é um artista, alguém que interpretava, Gene Kelly também, apesar dele já ser um pouco mais espalhafatoso, Baryshnikov não se fala. Então, assim, nem se fala. Então, é muito bom que você tenha essas pessoas, né, que te sirvam de material de estudo. E aí, Fernando, eu queria fazer uma pergunta. Eu já entrevistei aqui pessoas da dança de salão que me disseram, na opinião deles, que esses concursos que existem, para eles não significam nada, inclusive não atrai aluno. Eu quero saber o que você acha desses concursos. Você é nacionalmente conhecido através dos concursos da televisão. A gente vive num país onde a televisão é esse canal realmente de comunicação. Como é que é para você esses campeonatos? Ah, deixa eu só mandar um beijo pra minha irmã, que tá aqui, ó, a Kiara. Yara, Minha irmãzinha tá aqui. quem, Beijo, meu amor. quem falou em Nijinsky aqui? Ah, o Fernando Fioresti. Nijinsky, maravilhoso. Outro monstro da dança, assim, né, vamos dizer. Mas, enfim. Assim, os campeonatos, né, ele depende muito. Porque, assim, como eu disse, aqui no Brasil a cultura do social é muito grande. Então, por exemplo, o, um campeonato ele é interessante apenas para você assistir, para você apreciar a performance que está ali, né? Mas, né, falando sobre um aluno que quer aprender a dançar apenas para se divertir, para mexer o corpo, porque a gente sabe que a dança não é terapia, mas é terapêutica, né? Então, as pessoas muitas vezes buscam isso por uma indicação de um profissional da saúde, né? Às vezes por problemas depressivos, né? Porque é um complemento do tratamento daquela pessoa, né? Uhum. Então, quando a pessoa ela olha aquela performance, ela não vai, por exemplo, buscar um profissional para fazer aquilo, né? Porque não é o objetivo dela. Então, realmente não vende a performance. A performance ela não vende, né? Ela É, é algo para nós profissionais que queremos algo a mais, né? Então, realmente, olhando por esse prisma, não é algo interessante, né? Mas isso é para quem vive dentro da bolha do social. Realmente não faz sentido você competir se você não usa isso como ferramenta de trabalho, aham. né? É, Então, eu concordo com essa visão, mas, por exemplo, eu trabalho já dentro da competição com esse intuito, né? Porque o meu público é outro, entendeu? Então entendo. depende do seu público-alvo. É.
Zana Barbosa, dizendo que a dança salva vidas, ela própria já mandou vários recadinhos aqui para você. Sim. A dança realmente, você colocou muito bem, né? Ela é terapêutica, ela ajuda a equilibrar emoções. Seria muito bom que as pessoas dançassem. Como atividade física também é excelente, não é? Fernando, o que que você projeta para o seu futuro? Olha, eu, né, falando aqui sobre as competições, né, hoje em dia eu tô ampliando meu estudo dentro das competições, né, dentro da alta performance, porque eu tenho o objetivo de preparar pessoas, né, Hum, para esse mundo, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei a me envolver com as competições, né, com os campeonatos e tudo mais, eu tive poucas pessoas, né, com quem eu podia buscar informações. Então, a minha hum, preparação no início foi muito picada, sabe? Então, hoje eu tenho pessoas, né? Eu encontrei pessoas onde eu consigo trocar conhecimento e eu consigo me preparar da forma que eu gostaria de já estar me preparando há muito tempo, sim, né? Então, eu quero agora começar a ser essa pessoa que traz essa instrução, esse direcionamento para quem quer competir, para quem quer trabalhar com alta performance dentro da dança de salão, né? Dentro do entretenimento audiovisual, né, da televisão, né? Como é a preparação para estar ali dentro, como é o desenvolvimento ali dentro para se manter, né? Porque graças a Deus, desde que eu entrei dentro da TV, eu nunca mais saí, uhum, né? E é muito difícil se manter lá dentro, porque eu vi muita gente que entrou antes de mim e saiu antes de eu chegar, e gente que entrou junto comigo não tá mais, pessoas que entraram depois de mim também não se mantiveram ali. Então, eu tô nesse momento agora eu tô num processo de pegar todo esse material, toda essa bagagem que eu construí, catalogar, sabe? Botar certinho, montar realmente um plano de ação, estruturar uma progressão pedagógica, vamos dizer assim, sabe? Para que eu consiga realmente passar esse conhecimento adiante e conseguir trazer mais pessoas para esse lugar também. sim. A gente sabe, Fernando, que assim, a vida ela é dinâmica, nada é tão determinado assim, então essas pessoas que entraram e saíram podem voltar, não é? Sim, sim, Mas com eu, certeza. né? Mas eu quero saber de você, quero saber não, eu quero falar o que eu percebo em você, mas antes eu queria passar para você o recado de Alê, chamando você de fantástico, Ah, né? obrigado, Lê. O que eu percebo em você? Essa questão da inteligência emocional, né? Saber lidar com as pessoas, nos ambientes, saber lidar em grupo. Eu vejo você lidando muito bem com os seus colegas de profissão, que em algum momento são também competidores, né? São seus adversários. Você tem essa questão consigo da inteligência emocional. Isso você foi aprendendo ao longo da vida, não é isso? Sim, sim. Isso é uma coisa que eu trago muito dos meus pais, na verdade, Hum, né? É uma coisa de casa, a inteligência emocional, porque eu nunca fui tolhido das minhas emoções, sabe? é, Mas os meus pais sempre me ensinaram a saber o momento. Então, isso é algo que vem de casa. Tanto a minha mãe quanto o meu pai têm muito isso, sabe? é. Eles estão tristes, eles não bloqueiam a emoção. Ah, não, eu não posso estar triste, eu não posso sofrer, eu não posso. Não, você precisa botar pra fora aquilo, você precisa. Mas eles sempre me ensinaram assim: aqui é o momento, aqui é a hora de fazer isso. Então, eu aprendi isso em casa, né? Uhum. Assim, poxa, eu tô sofrendo, beleza, a gente tá sofrendo, mas a gente precisa resolver esse problema. Quando a gente acabar esse problema, a gente vai chorar junto, tá bom? Tá bom, sabe? Então, assim, Sim. eu nunca foi esse lugar de proibição de Externar, externar o que eu tô sentindo. é, Exato, mas sempre de aprender a
potencializar o que eu estou fazendo e usar isso ao meu favor, a ser estratégico, sabe? Eu acho que essa é a grande palavra, é de ser estratégico, de entender o momento, o lugar e quem, né, para poder fazer esse jogo, né, fazer essa troca. Porque se você está num ambiente da alta sociedade, um lugar, por exemplo, se eu vou para um Oscar, é um jeito que eu preciso me portar. Eu não posso me comportar dessa mesma forma se eu estiver na praia, ali simplesmente curtindo com os meus amigos, né? A minha postura é Aham. outra, né? Eu não posso ir vestido de terno para a praia, assim como eu não posso ir de sunga para um casamento. Então, é saber como jogar com isso, né? Não é você deixar de ser você, mas você se moldar aquilo ali e se adaptar, né? Isso foi algo realmente que me foi construído em casa, assim. Óbvio que durante a vida, né? Durante as experiências, isso vai melhorando. Você vai testando coisas, né? Você vai vendo o que dá certo, o que não dá. Você vai aprimorando isso. Mas essa essência veio de casa. Fernando, falando em adaptação, quando você vai participar de uma competição, como por exemplo a Dança dos Famosos, você lida com pessoas que não têm a dança como o carro-chefe da sua carreira. Como é que você lida com pessoas que não dançam? Então, tudo vai depender do objetivo da pessoa, Uhum. né? Eu sempre brinco assim, né? Eu falo com todas as minhas parceiras que eu tive. Eu chego na sala, a primeira coisa, no nosso primeiro ensaio, eu falo: o que que você quer aqui? Qual foi o seu objetivo quando você entrou, né? Porque assim, eu só posso extrair da pessoa se ela também quiser, né? Então, é... então quando eu percebo que ela não quer, eu não posso querer já tirar tudo que ela tem, porque para ela não é o objetivo. Então eu preciso primeiro inspirar ela, instigar ela a querer, para aí sim eu poder puxar para mim. Então é um trabalho dependendo da resposta daquela pessoa, né? É, você tem tido felicidade nesse sentido, né? Porque você tem encontrado, pelo que eu percebo, parceiras muito dedicadas. Antes da gente falar sobre isso, olha a Beth Oliose respaldando aquilo que você disse. Olha, que estruturar um trabalho para demonstrar é muito bom. Isso é sinônimo de profissionalismo, não é? E estou dizendo que você se tornou um profissional para tantas pessoas. Muito bom. Obrigado, Beth. Me fala dessas parceiras que você tem encontrado aí nessas competições. Me parecem pessoas dedicadas. Luci Alves, extremamente dedicada, eu percebi Ah, isso. sim. Assim, eu tive durante esse processo, né, de competições dentro da TV, né, eu tive 5 parceiras, né, 3 dentro do Dance Brasil na Record e 2 na Dança dos Famosos na Globo, Que né. foram, É, pode falar o na, nome? sim, no Dance em Brasil, minha primeira parceira foi a Ilka Maria, que é atriz. A minha segunda parceira foi a Pérola Faria, que também foi atriz, foi a minha parceira que a gente ganhou, né, dentro do Dance em Brasil. A minha terceira parceira foi a Kátia Paganotti, né? Que ela é atriz também, ela foi Paquita, né? É uma ex-Paquita. Já na Dança dos Famosos, eu tive minha primeira parceira foi a Rafa Kalimann, né? Que é influenciadora digital e atriz. E agora, por último, a Lucy Alves, que é cantora, né? Ela é multiartista, na verdade. Atriz, é Atriz, cantora, musicista. multifacetada, né? Ela é um absurdo. Aquela É. mulher é o cão ali, né? No bom sentido, né? Aham. E então, assim, de todas essas parceiras que eu tive, né? Todas elas tinham algo em comum que era a vontade, né? Aham. Elas tinham vontades diferentes, mas era realmente de verdade o que elas queriam, sabe? Por exemplo, a Ilka, ela não tinha nenhum objetivo de ganhar o programa, né? Aham. Mas ela tinha muita vontade de fazer bem feito, sabe? O objetivo dela era, eu quero fazer o melhor que eu puder. Ela não estava nem aí se ela ia ganhar, se ela ia sair no primeiro, se ela ia sair no último, mas ela queria fazer de verdade. Então, o fato dela querer fazer de verdade foi chegando ali na metade do programa, ela começou a sentir o gosto de que ela poderia ganhar. Aham. E aí foi, né? Já a Pérola, né, que foi a parceira que eu ganhei, a Pérola, ela é extremamente competitiva.
Ela tem uma carinha de anjo, mas ela é, assim, um soldado. Ela é um soldado, Uhum. né? Fala, Pérola, eu preciso que você faça isso. Ela, vamos lá. Entendeu? Eu falo, ó, não espera chegar aqui no ensaio para você preparar teu corpo. Acordou? Vamos lá. Vamos fazer, já vai fazendo um exercício assim, assim, assado. Eu ia passando alguns exercícios. E ela ia assim, sabe? Ela queria ganhar. Ela já entrou querendo ganhar. E ganhou, né? A Kátia Paganotti, ela acho que foi a parceira que eu tive mais visceral, sabe? Ela era aquela que se entregava de um jeito que era um furacão. Uhum. Então ela fazia tudo com muita gana, sabe? Eu falava assim, pula, ela queria dar o salto mais alto. Eu falava, vai pro chão, ela se jogava mesmo, sabe? Aquela pessoa 100% entregue a tudo, né? Aham. Então, eram objetivos diferentes. A Rafa Kalimann, ela entrou ali porque ela viu uma oportunidade, né, de se aproximar ali do audiovisual, porque ela já era atriz, e aí ela foi indo, e aí ela falou assim, poxa, esse projeto aqui é legal, eu gosto, eu quero fazer. Então ela abraçou a oportunidade que foi dada para ela, mas ela também não tinha essa intenção de, será que eu ganho, será que eu não ganho? E aí eu fui despertando isso, né? Eu falei, não, mano, você é boa, vamos lá, sabe? Porque ela se achava ruim, entendeu? Aham. Ela queria a oportunidade, mas ela não tinha tanta autoconfiança, sabe? Pra fazer aquilo, porque ela nunca tinha dançado na vida. Aham. Então eu fui mostrando pra ela que o corpo dela era capaz, né? E aí ela foi tomando gosto, foi indo. Já a Lúcia não, a Lúcia ela já entrou também igual a Pérola. Eu quero ganhar, eu quero fazer, entendeu? Faca na caveira. Então, em relação a isso, eu tive muita sorte realmente de pegar pessoas que realmente se entregaram, sabe? Que tinham muita vontade de fazer acontecer, independente da competição, sabe? Elas queriam realmente Uhum. aprender a dançar, entregar um trabalho legal. Então, à medida em que foi avançando, eu fui entrando ali também na mente delas, né? Para É. poder provocar mais e instigar elas cada vez mais a crescer, né? Realmente. Fernando, esse é o trabalho de um professor, né? Você com certeza se tornou um belíssimo professor. Eu fico muito feliz. Você foi meu terceiro aluno na Dança dos Famosos. É muito bom quando a gente vê o nosso trabalho repercutindo, não é? Olha, um recado aqui, José Queiroz Cavalieri, dizendo que elas tiveram sorte de ter você como professor. José Celso, um grande amigo lá de Vitória. Aham, aham. E, Fernando, eu queria que você nos falasse aqui, para os jovens, né? O que que você diria para eles, se eles querem entrar nessa profissão também? Não só dançar por dançar, mas querem ser profissionais. Quais os conselhos que você já pode dar para eles? Bom, um conselho que me foi dado, né, e que eu passo adiante, é que se você quer ser um profissional, né, assim, foi como a gente começou aqui o nosso papo, se você quer ser Aham, um profissional da dança, não vai achando que você vai estudar menos que um advogado, menos que um médico, menos que um engenheiro, menos que você vai estudar, meu irmão, tanto quanto. Toda profissão, se você quiser ser um bom profissional, você precisa estudar como qualquer outro bom profissional. Então, muitas vezes as pessoas acham que, assim, quando vê a arte e almeja aquilo e coloca aquilo como um objetivo profissional, ela precisa mudar a mentalidade dela. É a mesma coisa. Eu gosto de jogar bola para me divertir, uhum, diferente de um jogador profissional, aham, entendeu? A dança, ela pode ser um lazer, ela pode ser um hobby e ela pode ser uma profissão. Então, se você enxerga a dança como profissão, você precisa realmente buscar uma formação, você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa treinar, né? Porque a dança, ela é algo que você treina, né? Como você mesmo falou, é algo que você treina tanto aqui quanto fisicamente. é, Então, assim, não adianta você ser só um profissional da teoria. Se você nunca experimentou no seu corpo, como que você vai passar esse conhecimento se você não viveu esse conhecimento? É muito complexo, né? E às vezes quando você não busca um estudo acadêmico, né? Quando você não busca realmente ler, você busca referências, você busca
todos esses materiais, é muito difícil você pegar o que você viveu, o que você sentiu ali, que foi 100% sinestésico, e você externalizar isso, porque você não tem uma base sobre a estrutura daquilo. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra. Então, assim, todo mundo fala assim, eu quero ser profissional, eu quero dançar na TV, eu quero não sei o quê, eu quero... Eu sempre falo, tá, bom, e o que você acha? Eu pergunto, o que você acha que precisa para fazer isso? Aí, e tem muitas crianças mesmo, muitos jovens, que às vezes falam assim, é só eu dançar. É só eu cada vez dançar melhor. Tá, mas como você vai dançar melhor, né? Como você vai estar melhor? O que você precisa melhorar? Como você precisa melhorar? Então, porque isso foi um conhecimento que me foi passado, né? Quando eu comecei a realmente estudar para isso, dentro dos cursos que eu fazia, eu tinha aula de oratória, eu tinha aula de dicção, umas coisas, né? Você precisa realmente buscar algo. Você vai dar uma aula, poxa, aí tem uma pessoa que tem uma lesão, que tem um parafuso no joelho, que tem um Uhum. quadril, entendeu? Aí você precisa entender minimamente de biomecânica, de anatomia, né? Você tem que ter recursos para você poder lidar com aquele aluno e poder trazer um conforto para ele também, né? Falando sobre aquela pessoa que às vezes está ali buscando um refúgio, buscando uma atividade física, não só o profissional, né? E se você quer realmente treinar um profissional, você precisa ter esse conhecimento para passar. Então, é, 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 não tem jeito, tem que estudar. Tem que estudar, tem que Tem que estudar. estudar. A dança, ela precisa de pessoas estudiosas, assim como você, Fernando. Parabéns. Veja só, a dança de salão, ela tem um leque, né? É, dentro do que a dança de salão oferece, onde você se sente mais confortável? Ou qualquer estilo para você é muito bem digerido? Como é que é? Olha, isso é uma questão muito engraçada, porque o meu corpo, naturalmente, né, ele se adapta muito fácil à dança clássica, a danças mais aéreas, né? É. O meu corpo, ele se encaixa naturalmente nisso, né? Quando eu vou dançar uma valsa, um foxtrot, o meu corpo, naturalmente, ele já tem essa postura nesse lugar. Uhum. Então, é confortável naturalmente, mas o meu sentimento interno não é nesse lugar. Olha, e onde é? São nas latinas, né? São nas danças mais latinas, onde a dança é mais para baixo, é mais para o chão. Então, é muito engraçado, porque o meu natural não é esse, mas o que eu mais gosto é isso. Então, eu acho que foi por isso que eu comecei a ser um pouco mais versátil, porque eu gostava do que não era natural para mim, Aham. né? E, Então, e dentro você, da dança... Pode falar, desculpa. e você continua se entregando, né? Para você Sim, melhorar. sim, sim, exato. Eu tento sempre buscar o máximo, né? E, e assim, dentro dessas estruturas, enfim, tudo mais, né? Eu tive o Jaime uma vez, né? Eu gosto de falar muito dessa abordagem que ele fez, foi algo que me marcou e me ajudou muito a aprender, né? Porque às vezes a gente não sabe como aprender, né? A gente precisa aprender a aprender. É engraçado isso, né? E eu me vi muito nesse lugar quando ele me ensinou a aprender. Ah, Ele falava assim pra mim, que eu precisava observar, depois eu precisava imitar, para quando eu imitar, eu entender. Não adianta você entender sem fazer, você vai entender fazendo, né? Sentindo. E aí depois você faz a manutenção desse conhecimento, que é o quê? A repetição, o treino para deixar aquilo cada vez mais orgânico, cada vez mais natural, cada vez mais, né, com mais propriedade sobre aquilo. Aí sim você evolui, você tem o domínio do que você está fazendo, né? uhum. E eu falei assim, caraca, real, porque às vezes você fica tão preso no que você está fazendo ali que você pula etapas, né? A gente tem naturalmente essa pressa, ainda mais hoje em dia, né? Tudo é muito rápido, tudo é É, muito fácil. E aí você quer correr com isso e você não respeita o processo. Tipo assim, não, beleza, deixa eu olhar. É pra lá que vai? Beleza. Eu preciso imitar. Nossa, tenho dificuldade. Beleza,
minha concentração vai ser tentar fazer igual ali, ou o mais próximo que eu puder. Essa busca de tentar fazer igual vai me trazer a consciência do que eu estou fazendo. E aí sim, depois vem a repetição, beleza, entendi o que é certo, já entendi o que é errado, porque eu primeiro errei, eu não sabia o que que era, então eu tenho essa dualidade sobre o que é certo e o que é errado, o que tá bom e o que não tá, aí eu consigo escolher e eu consigo entender como evoluir aquilo ali, né? Então, essa aula que eu fiz com ele, quando ele explicou sobre esse processo, como ele fazia e como, né, ele enxergava esse processo de aprendizado, mudou muito a forma como eu aprendi as coisas, né? E aí eu comecei a realmente a desenvolver muito mais rápido, porque eu comecei a respeitar esse processo de aprendizado, né? Eu aprendi a aprender. E assim, eu acrescentaria mais um degrau aí. A gente aprende, a gente imita, mas é muito saudável quando a gente acha um lugar que é nosso. A gente fala aí da originalidade, não é? Perfeito. Quando a gente faz o que todos fazem, mas de uma maneira que é nossa. Isso é muito importante. Isso aí é onde é porque eu coloco isso junto da evolução ali, né? Que durante o processo de repetição, você vai entendendo o seu corpo. Você fala, pô, beleza, eu já consigo imitar aquilo ali, mas eu tenho um negocinho aqui, ó, que eu consigo colocar. E eu não tô fora da técnica, eu não tô fora da estrutura, eu tô dentro ali, não sei o quê, eu tenho a minha personalidade, né? E aí é Isso. quando você realmente toma propriedade daquilo ali, daquele conhecimento. Isso. E é É quando muito você legal. começa a deixar um legado, Exato. né, Isso é que muito você legal. já vem deixando. Fernando Perrotti, muito obrigado, querido, por mais essa participação aqui no Personas da Dança. Você é um exemplo mesmo de dedicação. E essa sua dedicação que faz com que você colha bons frutos. E eu torço muito por você, que você consiga muito mais do que você vem conseguindo. Parabéns e muito obrigado. Ah, obrigado, professor. Antes da gente fechar, eu queria só deixar registrado aqui, né, que no início da nossa live você falou que eu fui seu professor por pouco tempo e tal, mas isso não tira o seu lugar dentro da minha formação, Ah, tá? Não, é de verdade. Porque, assim, todo mundo, e isso, a vida como um todo, né? Todo mundo ensina muita coisa, né? Às vezes sem perceber, né? E uma coisa que eu tive muito nas suas aulas, né, que eu não me esqueço, era a sua exigência em disciplina e estudo, né? A gente precisava saber o nome das coisas que a gente estava fazendo, a gente precisava entender o porquê que a gente estava fazendo, né? Então, assim, tinha uma disciplina que aquilo ali para mim foi algo que marcou, mesmo por pouco tempo, né? Então, eu preciso realmente entender o que eu estou fazendo. Eu não posso só fazer. Que você me pergunta, como que você faz isso? Ah, eu não sei, eu só faço. Pô, peraí. Então, como que eu vou passar isso? Eu preciso entender, eu preciso saber o que eu estou fazendo, né? Eu preciso saber o porquê que eu estou fazendo, né? Aonde isso vai me levar se eu fizer isso, né? E se eu não fizer, para onde que eu vou também, né? Então, todo conhecimento ali, ele faz parte, né? Então, é óbvio que eu tive mestres que ficaram comigo, né? Que eu fiquei ali seguindo durante mais tempo, alguns até menos tempo, né? Menos contato, enfim, mas eu tento sempre absorver o máximo que eu posso. E mesmo um aluno particular que eu dou uma aula, às vezes aquela aula que eu dei ali já me traz um negócio que eu vou levar às vezes pro resto da vida. Então, essa questão de tempo, né, e de contato não, para mim, não diminui a importância dentro do meu processo. olha, eu fiquei calado aqui porque eu fiquei emocionado. Muito obrigado. Fernando, um abraço muito carinhoso para você, Eu que agradeço. viu? Tudo de Foi bom uma para honra estar você. aqui de novo. Obrigado a todas as pessoas que passaram por aqui, meu professor Fiorese, Márcio aqui de Juiz de Fora acabou de entrar, Beth Oliose, o Queiroz aqui, o José Celso, né, que mandou, me parabenizou, muito obrigado. Enfim, um abraço para todo mundo. Fernando, muito sucesso para você. Para nós. Obrigado aí, que o canal cresça cada vez mais. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.